Falando sobre o caso Marielle e Anderson. Primeiro, vamos ver exatamente quem são os 5 réus que estão sendo julgados nesse momento no Supremo Tribunal Federal em Brasília. A gente tem uma tela que mostra exatamente quem são eles. Os acusados são os irmãos Brazão, tanto o Domingos Brazão, que foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o Chiquinho Brazão, ex-deputado federal. O Rivaldo Barbosa, que foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Também Robson Calixto Fonseca, o Peixe, ex-assessor do TCE, onde trabalhava Domingos Brazão. E Ronald Paulo Alves Pereira, ex-policial militar. Agora vamos ver por quais crimes eles podem ser condenados. Vamos ver cada um deles. O Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão são acusados de serem mandantes do crime. Também são acusados por duplo homicídio qualificado e organização criminosa. Vamos ver os demais réus, os crimes pelos quais eles respondem. O Rivaldo Barbosa por duplo homicídio qualificado, Robson Calixto Peixe por organização criminosa e Ronald Alves Pereira por duplo homicídio qualificado. Vamos agora com imagens ao vivo do Supremo Tribunal Federal. A gente acompanha um trecho do julgamento que eles estão falando nesse momento. Sem pé nem cabeça. Mentira. É uma história com pé e cabeça porque ele é um sujeito inteligente. Mas é uma história construída. Uma história construída. Ele que é uma figura inteligente, conforme já foi dito aqui na tribuna, utiliza fatos verídicos pelos quais vivenciou e troca os personagens dessa história para poder se prevalecer, se beneficiar. E isso me parece bastante evidente nesses autos. Eu vou aqui trazer um ponto. Eu sabia que isso ia acontecer. Já foi falado da tribuna aqui que o Rony Lessa era padrinho, o Rony Lessa era padrinho do filho do Elcio. Já foi falado aqui da tribuna, e isso consta nos autos, que Rony Lessa e Elcio Queiroz tinham mais de 30 anos de convivência. Durante a instrução, apesar disso tudo, ao ser questionado pelo desembargador, que na ocasião funcionava como juiz instrutor dessa ação penal, Ayrton Vieira, sobre se confiava ou não no Rony Lessa, ele falou o seguinte: ele disse que não confiava em Rony Lessa. A gente está de olho no julgamento e a Procuradoria-Geral da República disse que não há dúvidas de que os irmãos Brazão mandaram matar Marielle Franco. A gente está vendo imagens ao vivo, enquanto isso eu trago informações para você sobre a acusação. O vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand, se manifestou hoje de manhã pela condenação dos dois, o Domingos e Chiquinho Brazão, por atuarem como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. O vice-PGR foi o primeiro a se manifestar na sessão de hoje da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele também pediu a condenação dos demais réus. Mostrei agora há pouco quem são os 5 réus. Além dos irmãos Brazão, foram denunciados o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, Rivaldo Barbosa, Robson Fonseca, ex-assessor de Domingos, o ex-major da PM do Rio, Ronald Paulo Alves. O Ministério Público traçou um histórico da atuação dos irmãos Brazão com milícias desde o começo dos anos 2000. Chateaubriand também rebateu argumentos das defesas dos réus de que a acusação seria baseada em relatos de um miliciano. Inclusive, falaram que o depoimento do Lessa, ele poderá sim ser utilizado, não deve ser descredibilizado por total. Vamos trazer para cá os nossos analistas, hoje comigo Daniela Lima e o Ricardo Couto. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Dani, e aí, qual que é a tua expectativa para esse julgamento? Eu acredito que, primeiro, boa tarde para você, Sarza, boa tarde para o Couto, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa edição do UOL News. As defesas estão muito centradas em desqualificar o delator, que foi o executor do crime.
o Rony Lessa, um ex-policial miliciano. Na casa dele foi feita, na época, a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro. Veja que não é pouca coisa. Vou abaixar um pouquinho aqui a minha câmera, porque estou com muito teto. Pronto, desculpa, gente. E ele se tornou delator porque não havia dúvidas quanto à execução do crime, né? Foi ele quem metralhou o carro onde estava a Marielle, e o Anderson, o motorista da vereadora, também tinha uma assessora lá, ela sobreviveu. A Marielle, infelizmente, não, tomou uma série de tiros, inclusive na cabeça, né? Não havendo dúvida sobre a autoria do crime, ou seja, a execução do crime, o Rony Lessa acabou optando por fazer uma delação. Então, as defesas estão centradas em desqualificar o delator, e aí a Procuradoria-Geral da República foi no sentido oposto, né? A fala do vice-procurador-geral, que foi quem fez a sustentação oral, o Hindenburgo Chateaubriand, foi no sentido de dizer que há um acervo probatório extenso e robusto, ou seja, eu não estou dependendo só da delação do Rony Lessa, eu tenho como provar. A gente lembra aqui que foi uma batalha brutal para que o Google, por exemplo, liberasse, desse acesso à justiça, à geolocalização dos telefones, das ligações, das conversas, né, que aconteceram ali entre os réus hoje investigados. A grande questão aí agora é tentar minorar ou criar uma dúvida razoável sobre a autoria do crime. Não vejo espaço para isso, vindo ali do relatório, né, do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Depois que ele foi federalizado, a gente fica com a impressão de que está tudo muito bem costurado pela acusação, né? A expectativa é de que a posição da primeira turma seja unânime nesse caso, lembrando para quem está em casa, né? Para que haja a possibilidade de embargos, ou seja, recursos que possam modificar o resultado do julgamento, os réus precisariam ter 2 votos contrários à condenação, né, em cada um ou em um tipo penal específico, né? Lembrando, eles respondem por duplo homicídio, triplamente qualificado, ou seja, cometido por motivo fútil, com método que representa perigo para outras pessoas. O carro da Marielle foi metralhado no meio da rua e com objetivo torpe, né? Nesse caso aí, de encobrir outros crimes. Lembrando para quem está em casa, por que Marielle teria sido executada a mando dos irmãos Brazão? Haveria uma ligação dos irmãos Brazão com milícias que, no Rio de Janeiro, passaram não só a explorar o tal do gatunete, ligação de luz, gás, etc. Esquece, isso é coisa muito do passado. Hoje a milícia no Rio de Janeiro vive de empreendimentos imobiliários. E a Marielle passou a ser um obstáculo, segundo a acusação, pela atuação dela na política, à regularização de condomínios que seriam utilizados pela milícia. Então, na prática, ela estava segurando um embolso de muito dinheiro para os milicianos. Daí viria o interesse em matar a Marielle Franco. A posição do delegado, do chefe, né, que na época o delegado que comandava a Polícia Civil do Rio de Janeiro, é absolutamente vexatória. O doutor Rivaldo foi uma pessoa que durante anos apareceu ao lado da família da Aniele Franco, da viúva da Marielle, né, fazendo uma série de declarações, dizendo que havia todo um esforço ali para poder encontrar ou solucionar o crime, quando o que a acusação sustenta é de que ele foi acionado para montar um plano que impedisse a solução do crime. Ele era chefe da Polícia Civil, que era encarregada das investigações, e é por isso que ia e voltava, encontrava um cara que dizia ser o bode expiatório, e aí depois realmente era bode expiatório, até que se consegue a federalização. Lembrando, tá? Mesmo para obter a federalização não foi fácil. A então procuradora-geral Raquel Dodge pediu lá atrás, ainda durante o governo Temer, a federalização do caso Marielle e não obteve, tá? Foi necessário aí a passagem extensa dos anos para que a Procuradoria-Geral da República, Supremo, todo mundo se alinhasse para que houvesse a entrada da Polícia Federal e aí sim a resolução do caso num tempo bastante expressivo no sentido de celeridade, né? Então, Sarza, a expectativa é de uma posição unânime na primeira turma. Se não for unânime, os réus vão precisar de 2 votos contrários para poder entrar com o embargo, ou seja, o recurso mais poderoso, aquele que teria condão de talvez levar uma nova análise dos fatos que estão no julgamento, se não resta a eles aí a imposição de embargo de declaração, que apenas podem aclarar, né,
partes da decisão tomada pela Suprema Turma. Hoje a gente vê que ainda estamos nas sustentações orais, ou seja, novas sessões serão necessárias para que a gente chegue ao veredito desse caso que, bom, lançou luzes sobre o crime organizado no Rio de Janeiro e no Brasil pro mundo, né? A Marielle virou nome de praça na França e também foi alvo de vilipêndio de cadáver, né? Politicamente falando, porque passou a ser alvo depois de morta, depois de executada com metralhadora, com uma série de tiros, passou a ser alvo de integrantes da extrema-direita. É o caso do Daniel Silveira, né? Ex-deputado, está preso também por ameaça a integrantes da Suprema Corte. Ele se notabilizou e fez muito voto, quebrando uma placa com o nome de Marielle Franco no Rio de Janeiro. Pois é, a acusação no caso Marielle defendeu ao Supremo Tribunal Federal a condenação de todos os réus e a validade da delação do ex-PM Rony Lessa, base da denúncia contra os supostos mandantes do assassinato, da execução da vereadora. O defensor público Pedro Paulo Lorival Carriello, assistente da acusação em nome dos pais de Marielle, disse que os relatos de Lessa têm validade como prova e tiveram todo o contexto comprovado por provas independentes. A gente está acompanhando tudo isso. O advogado dos irmãos Brazão falou sobre a suposta proximidade deles com criminosos. Vamos ver. O Rio de Janeiro faz política e nunca pediu voto para traficante ou para miliciano que atire a primeira pedra. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa que nós todos adoramos, mas que lamentavelmente vive esse drama há anos. Bom, Couto, pedir voto é uma coisa, né? Porque pede-se voto para a população em geral. Mas outros tipos de relação, né? Aí são outros 500. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Daniela. Olha, o que eu acho muito importante registrar nesse caso é que só foi possível chegar aos mandantes e chegar 8 anos depois, a um julgamento, depois que a Polícia Federal entrou no caso, porque durante anos a Polícia do Rio nada mais fez do que tentar abafar para que nunca se chegasse aos mandantes. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante desse julgamento. Isso foi possível depois que o Flávio Dino se tornou ministro da Justiça do governo Lula, né, e colocou a Polícia Federal para investigar. Foi muito difícil, muitas barreiras, fizeram de tudo, mas hoje a gente tem uma noção melhor do que é a milícia, do poder da milícia no Rio de Janeiro. Esse caso escancarou para o mundo, né, a promiscuidade que existe entre a política, a polícia e a bandidagem do Rio de Janeiro, né? Então, é o primeiro caso de tanta repercussão que eu vejo, que finalmente se chegou aos mandantes e eles estão prestes agora a ser condenados. Isso é uma vitória da Justiça, mas principalmente da Polícia Federal, sob o comando do Flávio Dino, que, por coincidência, hoje está na presidência da primeira turma do Supremo.